Olá pessoal, daqui é o Shields United, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos apresentar a terceira parte do iceberg do futebol português, e neste vídeo iremos falar sobre os acontecimentos da terceira camada do iceberg. Sem mais demoras, vamos já começar esta viagem, pelas águas rasas. No programa Futebol Total, do Canal 11, foi divulgado um áudio que revelava insultos e pancadaria entre Maniche e Pedro Sousa. No áudio, Sofia Oliveira relatou o que aconteceu, utilizando o termo "o gordo" para descrever Pedro Sousa, termo também utilizado por Maniche. E ele começou aos gritos, a dizer aquilo que eu já vi, a dizer: tu és um gordo do caralho, tratas mal toda a gente, tens que aprender a respeitar as opiniões dos outros, a mim não me faltas ao respeito, que eu não sou chupa-pilas, portanto a mim não me faltas ao respeito, que eu não te admito, é a última vez que falas assim para mim, porque és um merda, não sei o quê, e isto tudo a falar tipo mesmo na cara dele. E vou-me embora porque estou-me a cagar para esta merda, estou-me completamente a cagar para esta merda. E basou do estúdio. E eu, conforme me aproximo do Maniche, ele estava mesmo em cima do Pedro, ele manda-me tipo com uma cotovelada com o braço direito. Eu saí, porque fiquei super enervada, mas ainda apanhei o gajo tipo aos gritos, continua aos gritos: e és um filho da puta, e és isto, e és aquilo, e eu rebento todo, e vais ver o que é que vai acontecer amanhã, meu grande filha da mãe, és um gordo de merda, e é por seres um gordo e um feio do caralho que tratas mal toda a gente. Na época 2012-13, o Paços de Ferreira teve uma campanha mítica na Liga Portuguesa, alcançando o terceiro lugar na competição, e garantiram a qualificação para as eliminatórias da Liga dos Campeões. O Paços estava na melhor fase em toda a sua história, e as expectativas eram altas para a época seguinte. Mas a época 13-14 provou ser um pesadelo para os castores. O Paços terminou em penúltimo no campeonato. Em uma época, os castores foram de um lugar de pódio, para quase despromovidos para a segunda divisão, e só se conseguiu manter na primeira liga após ter vencido o Desportivo das Aves no play-off de manutenção. Na Liga dos Campeões de 2017-18, o Benfica fez a sua pior campanha europeia da sua história. As águias caíram num grupo com Manchester United, Basel e CSKA Moscovo, e terminaram em último com 0 pontos, perdendo todos os jogos de um grupo que até parecia ser bem acessível. Na época 2019-20, durante o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa, o Vitória Sport Clube apanhou o Steaua Bucareste pela frente. O presidente do clube romeno, Gigi Becali, deixou declarações polêmicas ao clube de Guimarães, afirmando que no campeonato romeno, estariam a lutar para não descer. Mas a declaração que mais se destacou foi quando Becali disse que cortava a sua cabeça se o Vitória marcasse contra no Steaua. Não deixa de ser irônico que o Vitória acabou mesmo por marcar contra o Steaua, e consequentemente vencer a eliminatória. Um dos momentos mais trágicos no futebol português aconteceu em 1996, na final da Taça de Portugal, entre Benfica e Sporting. Esta final ficou marcada pela morte de Rui Mendes, um adepto de 36 anos do Sporting que foi atingido por um verídico disparado por um adepto do Benfica. Até os dias de hoje, muitos recordam o trágico dia 18 de maio de 1996, e de Rui Mendes, o adepto que disse adeus à vida no Jamor, no episódio mais negro da história de derbys entre Benfica e Sporting. Se por um lado, o Paços de Ferreira teve a sua melhor campanha no campeonato em 2013, o Sporting, por outro lado, teve a sua pior campanha de sempre. Os leoninos terminaram o campeonato em 7º lugar, e durante muito tempo, estiveram em posições mais inferiores na tabela classificativa. Para além disso, perderam logo na terceira eliminatória da Taça de Portugal para o Moreirense, e ficaram em último na fase de grupos da Liga Europa, num grupo com Gen, Basel e Vidioton.
Em 1997, o futebolista Sapinto agrediu fisicamente o treinador da Seleção Nacional de Futebol, Arthur Jorge. Em causa estava sua exclusão da equipa de convocados para um jogo contra a Irlanda do Norte, em Belfast, por eventuais atos de indisciplina. Sapinto acabou por ser suspenso, e quando voltou aos relevados, foi proibido de jogar futebol por um período superior a 1 ano. Acabou por rumar à Real Sociedade, que na altura estava interessada no jogador, apesar de saber que durante 1 ano, só poderia treinar. O cartão do adepto foi uma medida implementada para controlar o acesso às zonas especiais de estádios, com o objetivo de promover a segurança e combater a violência e o racismo. No entanto, o cartão gerou muitas críticas e controvérsias. Muitos adeptos consideraram que o cartão restringia a liberdade de acesso aos estádios, o que dificultou a sua implementação. Após muita discussão, o parlamento português decidiu revogar o cartão do adepto em 2022. Rubem Semedo é um jogador de futebol português que em 2017 foi transferido para o Vila Real e durante o seu tempo na Espanha foi acusado 3 vezes, estando um total de 5 meses preso. Rubem Semedo havia escapado a uma possível pena efetiva de prisão de 15 anos e meio por sequestro e ameaças de morte a um homem. No entanto, a justiça espanhola proibiu o jogador de entrar na Espanha durante 8 anos e estabeleceu uma indenização civil de 46 mil euros. O jogo entre Rio Ave e Milan é um jogo que merece ser recordado por muitos anos, pois destacou um esforço notável da equipa de Vila do Conde, que esteve muito perto de eliminar um gigante do futebol europeu. No entanto, esta glória rapidamente desvaneceu, pois embora o Rio Ave tivesse começado a época 2021 em grande, terminou de forma miserável, ficando em 16º lugar no campeonato. No play-off de manutenção, perdeu as 2 mãos para o Arouca, e acabou mesmo por descer para a 2ª divisão. Na Taça UEFA de 1999-2000, o Benfica teve a sua pior humilhação na 3ª ronda. As Águias apanharam o Celta de Vigo pela frente, e logo na primeira mão, o Celta dominou o Benfica por completo, ganhando por 7-0. Esta não só foi a derrota mais pesada do Benfica na Europa, como também foi a pior derrota de um dos 3 grandes em competições europeias. No Europeu de 2000, a seleção portuguesa foi eliminada pela França nas semifinais. O jogo terminou aos 117 minutos após o golo de ouro da seleção francesa. O detalhe é que este golo, de pênalti, surgiu de um lance onde a bola havia batido na mão de Abel Xavier. 20 anos depois, Abel Xavier recordou esse momento, dizendo que não teve intenção de fazer pênalti, e convicto de que se o lance tivesse ocorrido na área contrária, a decisão não seria a mesma. A novela Cavani no Benfica é um dos maiores tesouros da história do mercado de transferências, e tudo começou no verão de 2020, quando começaram a surgir os primeiros rumores sobre o interesse do Benfica em Edinson Cavani, avançado uruguaio que na altura jogava no PSG. Este rumor evoluiu até ao ponto de se tornar no principal tópico de conversa dos jornais desportivos. Durante semanas, a comunicação social deu como iminente a chegada de Cavani ao Clube da Luz, mas no fim desta novela toda, o negócio acabou por cair, devido ao alto investimento salarial. Cavani acabou por assinar com o Manchester United, e assim terminou uma das maiores novelas do mercado do futebol português. Na Liga dos Campeões de 2008-9, o Sporting conseguiu a sua primeira qualificação aos oitavos de final, passando em 2º lugar na fase de grupos. Pela frente, apanhou os alemães do Bayern de Munique, e os bávaros destruíram os leoninos por completo. Na primeira mão, o Sporting perdeu por 5-0 em casa, e na segunda mão, voltaram a ser destruídos, perdendo por 7-1 na Alemanha,
totalizando um agregado de 12-1 para o Bayern de Munique. Este foi o registro mais desnivelado nos oitavos de final de qualquer edição da Liga dos Campeões. Mahmoud Fadlallah, mais conhecido por Sikabala, foi um jogador egípcio que rumou ao Sporting na época 2013-14. Só fez um jogo pela equipa principal, mas este jogador destacou-se pelo que aconteceu na época seguinte. Em setembro de 2014, Sikabala foi para o Egito jogar pela sua equipa nacional, e após esses jogos, ficou no Egito, e nunca mais regressou ao Sporting ou a Portugal, e tornou-se incomunicável. Um ano depois, o jogador acabou por ser transferido para o Zamalek em setembro de 2015. Na 21ª jornada do campeonato da época 2019-20, o Porto foi a Guimarães vencer o Vitória Sport Clube por 2-1. Este jogo ficou marcado pelo abandono do futebolista do Porto, Moussa Marega, depois de ser alvo de insultos racistas por parte de adeptos do Vitória. Ainda foi travado pelos seus colegas, e até mesmo os adversários, mas acabou mesmo por abandonar o estádio. Na sequência do caso, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto puniu o Vitória com uma sanção acessória de realização de 3 jogos à porta fechada e uma multa de 53 mil euros. No entanto, o Tribunal Arbitral do Desporto anulou o castigo do Vitória, dizendo que não ficou demonstrado que o Vitória tenha promovido os cânticos racistas. Na terceira jornada do campeonato da época 2006-2007, o Sporting perdeu em casa para o Paços de Ferreira com um golo do avançado brasileiro Rony. O detalhe é que Rony marcou este golo com a mão, e o golo foi a mesma validado. Este lance acabou por ser o centro de muita polêmica, pois no final do campeonato, o Sporting terminou em segundo lugar, 1 ponto atrás do Porto. E a verdade é que se o Sporting tivesse pelo menos empatado este jogo com o Paços de Ferreira, teria os mesmos pontos que o Porto, e no confronto direto, o Sporting é que tinha vantagem. Vítor Oliveira foi um jogador e treinador de futebol português, que ficou conhecido como o mestre das subidas, pois na sua carreira como treinador, conseguiu 11 promoções à Primeira Liga Portuguesa. Em 1991, fez a sua primeira subida, com o Paços de Ferreira. Em 97, subiu com a Acadêmica de Coimbra. No ano seguinte, subiu com a União de Leiria. E no próximo ano, subiu com o Belenenses. Em 2007, subiu com o Leixões. Entre 2013 e 2017, conseguiu mais 5 subidas seguidas, com o Arouca, o Moreirense, a União da Madeira, o Chaves e o Portimonense. E por fim, em 2019, voltou a subir com o Paços de Ferreira novamente. Uma das conferências de imprensa mais épicas em Portugal aconteceu após o empate da seleção nacional com a Finlândia nas qualificações para o Europeu de 2008. Após o jogo, Luís Felipe Scolari, na altura treinador da seleção, foi questionado de teriam sido os 90 minutos mais difíceis da sua vida como treinador, e partiu para declarações que ficaram para a história. Nós tivemos o domínio do jogo, todo o jogo. Que chance tiveram eles? O que é que um time que vem aqui jogar em Portugal, que só tem que ganhar o jogo e não arrisca nada, não faz nada para ganhar? E o burro sou eu, o ruim sou eu, o errado sou eu e o péssimo treinador sou eu. E Portugal classificou na Baía das Almas. Pelo amor de Deus. Na 14ª jornada do campeonato da época 2009-2010, o Benfica venceu o Porto na Luz por 1-0. O jogo terminou com incidentes no túnel de acesso aos balneários. Como consequência, a comissão disciplinar da Liga suspendeu 2 jogadores do Porto, Hulk por 4 meses e Sapunaru por 6 meses. Na base do castigo,
o presidente da comissão revelou ter ficado demonstrado que Hulk e Sapunaru agrediram assistentes de recinto desportivo. Cerca de 3 meses depois, o Conselho de Justiça da FPF decidiu alterar os castigos impostos a Hulk e Sapunaru, reduzindo as penas para 3 e 4 jogos, respectivamente. Em julho de 2020, o autocarro da SAD do Desportivo das Aves foi arrestado devido a problemas financeiros. Isto significou que a equipa não tinha viatura para se deslocar a Portimão, para a última jornada do campeonato. Neste sentido, o Acadêmico Viseu ofereceu o próprio autocarro para que o Aves viajasse até o Algarve para disputar a última jornada do campeonato. E para terminar a camada das águas rasas, temos Albert Meyon, um futebolista camaronês que teve grande destaque no futebol português, e até foi o melhor marcador da Liga Portuguesa na época 2005-2006, ao serviço do Belenenses. Mas durante a época 2007-2008, quando voltou ao Belenenses, foi o protagonista do caso Meyon. Contra os regulamentos da UEFA, durante o mesmo campeonato, Meyon jogou por 3 clubes diferentes. Fez um jogo no Levante, depois foi emprestado ao Albacete onde fez 13 jogos, e em janeiro, foi emprestado ao Belenenses. E com o desconhecimento da situação, Meyon foi utilizado na 16ª jornada, na vitória frente a Naval, onde até marcou um golo. Em consequência, o Belenenses foi penalizado em 6 pontos. E assim terminamos a terceira camada do iceberg do futebol português. Na quarta parte, iremos analisar os acontecimentos da quarta camada do iceberg, as águas médias. Por hoje é tudo. Fiquem bem, e até a próxima!